uma vez o download dele é gratuito e o link vai estar aí na descrição. E eu testei ele durante bastante tempo, desde a última vez que eu comentei ele aí no canal. E inclusive eu já posso adiantar que sim, ele dá um resultado, ele dá uma melhoria na performance do seu celular no geral. Só que tem uma frase que resume muito bem esse vídeo, que é muito difícil mensurar a melhoria de memória RAM quando o seu ganho não é tão significativo assim. Além do que, quando eu coloco mais memória RAM através daquele aplicativo, o próprio sistema do celular não mostra que essa memória RAM foi estendida e nem mesmo aplicativos de benchmark ou aplicativos de análise conseguem demonstrar isso. A gente só vai perceber a diferença mesmo quando for utilizar. E caso você não tenha visto o último vídeo, eu recomendo ver para poder entender a ideia um pouco melhor de como essa memória RAM extra funciona, mas basicamente o swap sem root vai reservar um pequeno espaço do seu armazenamento normal, a memória interna do seu celular, e quando for necessário esse armazenamento, que pode ser 1, 2, 3, sei lá, 10 GB, vai ser utilizado para poder aumentar a memória RAM do seu celular. Mas tem alguns pontos aí. É claro que você não pode colocar 30 GB e esperar que ela vai ser a mesma coisa que a memória RAM padrão do seu celular. Para começar, essa memória ela é muito mais lenta, porque afinal ela não é física, ela é uma memória emulada. Porém, apesar de ser uma memória emulada, ela consegue sim ter algumas das características da memória RAM, que basicamente serve para você poder manter alguns aplicativos abertos ao mesmo tempo. Se você estiver trabalhando em um app muito pesado, essa memória RAM também pode ser útil. E aqui vai um exemplo pessoal meu. Eu fiz um vídeo aqui no canal faz um tempo que foi fazendo todo um novo layout, as animações da intro e final de vídeo pelo celular. Para isso, eu utilizei o aplicativo Align-Motion, que é um editor de vídeo aqui para celular, que realmente requer muito poder de processamento e também memória RAM. E enquanto eu estava trabalhando com ele, por diversas vezes eu tive problema de ele travar, não funcionar muito bem e até mesmo não exibir alguns objetos em tela, porque a minha memória RAM já estava no máximo. E eu utilizei o aplicativo Swap sem root para poder criar 1 GB e depois 2, e se eu não me engano em uma parte do processo até 3 GB de memória extra, e sim, eu consegui perceber uma melhoria. Ele conseguiu, por exemplo, renderizar coisas que antes não renderizava, e eu até comentei um pouco mais detalhadamente nisso nesse vídeo que eu vou deixar aparecendo aí. Então sim, o aplicativo ele serve para poder aumentar a memória. A memória RAM, mas eu não diria que se você colocar 1 GB de memória RAM extra, você vai ter exatamente 1 GB de memória RAM extra aqui no seu celular. Assim como você também não pode colocar valores muito altos, porque não depende apenas de quanto de memória RAM extra você tem, e sim se o seu celular suporta lidar com toda aquela memória. Por fim, falando de algo um pouco mais técnico, existem alguns aplicativos de benchmark que servem para poder medir o desempenho do seu celular no geral. Eu gosto bastante do AnTuTu, que infelizmente não está mais na Google Play, mas eu baixei e fiz o teste aqui. Primeiramente, antes de ter a memória extra, ou seja, o celular normal, rodei um teste e o resultado que eu tenho é esse aparecendo no canto esquerdo. Depois eu adicionei cerca de 2 GB de memória RAM com a nova versão do Swap sem root, e o resultado que eu tenho é ligeiramente melhor, o que dá a entender que nesse caso a memória RAM expandida possa sim ter feito algum efeito geral no celular que a gente possa analisar e ver aqui com dados. Porém, vale falar que eu fiz o mesmo teste em outro celular para poder ter ali algum controle sobre essa experiência, e o resultado variava. Esse aqui então é o teste antes e esse aqui é um teste que eu fiz depois. E aí eu esperei alguns minutos e refiz o teste de depois, e aí o resultado ele foi um pouco diferente, ele foi até mais para baixo. Então não tem como eu ter dados técnicos mostrando para vocês a melhoria em si, e eu até tentei fazer alguns testes de tentar manter alguns jogos abertos ao mesmo tempo, mas como eu falei, é muito difícil mensurar isso, achar uma quantidade de jogos e apps que antes poderiam não abrir sem essa memória RAM extra e agora são abertos. Mas se vocês forem até na Google Play Store, tem muita gente dando exemplo de que, por exemplo, em tal jogo ele funciona melhor, ou de que a fluidez do celular no geral também melhorou,
E é isso que eu sinto quando eu coloco essa memória RAM extra. Alguns jogos e aplicativos costumam funcionar melhor. Eu percebi um desempenho melhor, inclusive em aplicativos de tarefa, como foi o caso desse editor, mas dependendo do jogo que você está jogando, colocar alguma memória RAM extra, que eu recomendo que não passe ali dos 3 GB, esse sim é um app bastante interessante para quem não tem root. E vale falar também que existe a versão com root dele, onde você vai ter um resultado um pouco melhor, porque a alocação de memória deve funcionar de uma maneira um pouco diferente, mais próximo do sistema, o que deve inclusive aumentar a velocidade dessa memória RAM extra. Inclusive, na versão sem root, tem até algumas perguntas clássicas que vocês podem ler direto na Google Play Store, se você pode desinstalar o app depois de criar a memória RAM, se você precisa deletar, como funciona todo esse sistema aí. E para quem está conhecendo esse aplicativo pela primeira vez e acha que isso é magia, na verdade tem algumas fabricantes de celular, como por exemplo a Xiaomi e a Motorola, que já tem isso nos seus aparelhos hoje em dia, aparelhos que inclusive já estão circulando aqui no Brasil, apesar de ser algo bastante novo aqui para algumas pessoas. É uma tecnologia que já existe há bastante tempo em algumas marcas de celulares lá de fora, que não são tão populares aqui no Brasil, e também é uma técnica original aí dos computadores. Porém, vale falar que essa memória RAM extra, por enquanto, está vindo para aparelhos um pouco mais high-end, né? Então, por exemplo, eu tenho aparelhos que já têm 12 GB de memória RAM e eu posso colocar mais 3. Notem que o valor nem é tão alto, né? Mas se imagina Mas imagina um aparelho de 15 GB. Eu não sei exatamente em que situação isso seria utilizado. E também aparelhos que, por exemplo, já têm 8 GB e podem ganhar mais um ou dois. Realmente é um caso interessante. Eu espero que no futuro isso se torne uma tendência e a gente possa ver esse recurso chegando para demais aparelhos nativamente, sem precisar de um app. E pelo rumo que as coisas estão tomando, parece que sim, isso vai virar um padrão. Enfim, esse aqui foi o meu vídeo. Eu posso recomendar sim esse aplicativo para alguns usos bem específicos, por exemplo, para poder fazer um jogo rodar um pouco melhor, um aplicativo que antes não funcionava tão bem funcionar porque ele é pesado. Eu diria que sim, essa é uma ótima opção. E como eu falei, também vi relatos de gente colocando a memória RAM extra apenas para ver a fluidez do celular melhorar. Em alguns casos, isso realmente funcionou. Mas seja com memória RAM ou sem memória RAM, é sempre bom você deixar o seu like aí para poder acompanhar os testes Para que a de gente pode implicar fazer com esse comigo. aplicativo. E claro que se você não sentir muita diferença, fica tranquilo que tem muito vídeo interessante para celular um pouco mais básico e com um pouco de memória RAM aqui também no canal. Então se inscreve se não for inscrito. Galera, mantenha calma, jogue o jogo, falou e até mais.